Olá, bom dia. São 2 horas e 15 minutos da manhã do dia 11 de fevereiro de 2023. E nós pretendemos nesse vídeo fazer a ligação de alguns pontos para facilitar a vocês a visão de um clã muito famoso que aparece no ano 800 depois de Cristo, mas que já foi precedido por Esdras no ano 400 antes de Cristo, e assim vocês percebam que como um plano é desenvolvido século após século pacientemente. Esse clã se chama Rothschild. Então, vamos ver qual é o raciocínio correto para chegar a isso, que somente os bons, aqueles que tinham mais visão, conseguiram perceber. Então, vejam, o objetivo é o que vai ser chamado, historicamente, a Revolução Francesa, a tomada da Bastilha. Esse é o objetivo. Ano 1789. Nós temos um livrinho que é a Bastilha, a Bastilha segundo os documentos, que não vamos incluir aqui, basta esse livro de história. Esse é o objetivo. Esse fato vai dar ao clã de Rothschild o domínio do mundo. Então, veja, desde o ano 960 até esse momento, 1789, tudo conflui para o mesmo objetivo, embora não seja tão fácil de perceber. Então, vamos mostrar a vocês. Primeiro de que tudo, o que sustentava a nobreza feudal era os castelos. Ou seja, a primeira coisa que o clã de Rothschild vai fazer no ano 1000, a primeira coisa que ele vai fazer é destruir o feudalismo. O feudalismo é um obstáculo para os Rothschild. Isso, minha gente, acontece no ano 1000. Olha como eles são perversos, como eles são inteligentes. Quem imaginaria que o surgimento da burguesia, é assim que se chama, burguesia, aqui errei, burguesia é o início de tudo. Ano 1000, então, o sistema feudal que sustentava uma organização sociopolítica econômica é destruído através do surgimento da burguesia. Vejam como eles são extremamente inteligentes. Ninguém está percebendo nada. Por quê? Porque aparentemente o que acontece, apesar de algumas pessoas terem percebido, nós temos aqui apenas algumas coisas. Por exemplo, Vittorio Messori percebeu isso, mas já recentemente, com o nome de Hipótese sobre Jesus, alertando que Jesus é o grande obstáculo à Revolução Francesa. Então ele escreve o livro Hipótese sobre Jesus. Em 1815, na Rússia, se escreve os Protocolos do Sábio de Sião. 1815. Em 1872, se escreve Complô contra a Igreja. E, não sei aqui, não tem data,
Mas Leon de Poncin, que é uma sumidade, escreve As Forças Secretas da Revolução, Maçonaria e Judaísmo. Aqui tem a data, 1937. Ou seja, não falta quem alerte contra o que está acontecendo. Mas as pessoas não percebem. Por quê? Porque eles não têm pressa. Cada movimento dura 1000 anos. Então, começa no ano 1960, com o cisma de Fócio, que vai começar em 1960 e vai se concluir em 1054. Começou aqui. O objetivo, é claro, é terminar aqui. Mas olha como eles preveem tudo com tanta antecedência. 1000 anos vão decorrer desde que os castelos deixam de ser o centro da vida socioeconômica para se transformar nas cidades. Esse é o primeiro passo. Ao tirar a economia de dentro dos castelos e colocá-las ao redor dos castelos nas cidades, surge a burguesia. Ou seja, aqui está um castelo medieval. Toda a sociedade feudal se estruturava na vida do castelo. O castelão, o nobre, o duque, o conde, então era quem contribuía para o rei, e o rei, então, através das feiras, através das terras dos nobres, através da fidelidade que a ele é dedicada, então esse na Idade Média ainda, portanto, esse sistema terá de cair. E quem é que vai derrubar esse sistema? 2 movimentos. O primeiro movimento, que nós já mostramos ali, que é os castelos medievais. Ou seja, vamos destruir os bastiões que sustentam o feudalismo, que é o sistema socioeconômico religioso. Destrói os castelos, o poder dos castelos, que é a economia feudal. Toda economia feudal está dentro do poder dos castelos, do nobre feudal. Então, com a burguesia, o castelo desaparece. E aí, logicamente, menos de 200 anos depois, surgindo a burguesia, acaba-se o feudalismo. Então, o passo seguinte é substituir a cavalaria, que era a instituição mais nobre, honrada. Aqui nós temos um pajem. Então, destruir a cavalaria. A cavalaria que tinha um código de honra, e a honra era o que caracterizava o cavaleiro, ela é destruída. Como é que a cavalaria é destruída? É transformada em lenda. Em Provença, no sul da França, surgem os troubadours, os trovadores, que vão espalhar romances como as novelas da Globo hoje. E a cavalaria, então, passa a ser uma ficção. Deixa de ser uma instituição de fato e passa a ser uma ficção. Vejam como tudo é feito cuidadosamente. E só os mais avisados percebem. Então, vamos acrescentar ali. Então, a primeira coisa foi a destruição do feudalismo através da burguesia. A segunda coisa foi a destruição da cavalaria. A destruição. Tudo isso, minha gente, ele não tem pressa. Leva 1000 anos cada um desses movimentos.
eles não têm a menor pressa. Com a destruição da cavalaria, cavalar, que é um L, ria, a honra desaparece. A honra desaparece. Então, o número 1 é o surgimento da burguesia. O 2 é a destruição da cavalaria. Ou seja, a honra, a palavra dada, o cumprimento da palavra dada desaparece, porque isso era uma instituição cavalheiresca. Então, em 960, o cisma de Fócio, religioso. No ano 1000, a burguesia. Depois do ano 1000, 1100, 1200, juntamente com a burguesia, a destruição da cavalaria e a criação de cidades em torno dos castelos. Tudo isso vai minando o sistema feudal. Não é imperceptível. Algumas pessoas percebem. Então, desaparece a estética dos castelos, os castelos deixam de ser o centro econômico e passa-se agora ao cambista, ou seja, os banqueiros. Os templários vão entrar nessas, vão ser utilizados. Ó, isso aqui é um cambista, tá vendo? Ó? Ele e a sua esposa estão com moedas em cima da mesa e vão servir de cambistas. O câmbio vai surgir. Os templários vão fundar os bancos. A rede bancária vai ser feita pelos templários em 1116. Vejam como tudo é lento, eles não têm pressa. E aí, para o cambista, o roubo, a falta de honra é a regra. Então, o ideal cavalheiresco, que era a regra, a honra e o amor à palavra dada, desaparece e no seu lugar surge agora a avareza. Ou seja, o importante é ficar rico, o importante é o ouro. Os castelos já desapareceram com a burguesia, no ano 1000. E no ano 1116, os templários criam a rede bancária, onde o ouro passa a ser o principal. Não importa mais a honra, não importa mais o amor à palavra dada, o respeito à palavra dada, agora a questão é você ficar rico. O ouro substitui a honra. O ouro substitui a fé. Então, lentamente, eles não têm pressa, isso é curioso, eles não têm pressa, então a Idade Média desaba. O feudalismo desaba. E todo um sistema vai junto com ele. Surge uma novidade. Para ajudar esse plano maligno, eles inventam uma tolice acreditada por muitos, que é a alquimia. Que é possível ficar rico, olha o ouro de novo, é possível ficar rico transformando chumbo em ouro. Aqui está o símbolo da alquimia. Esse quadro aqui com essa caveira vai aparecer no vitriol, né? Esse corvo significa que a podridão, olha, eles não têm nem vergonha de usar como símbolo deles o animal que simboliza a podridão. Esse é o quadro clássico que simboliza a alquimia. E o que é alquimia? É a faculdade, a ciência que vai transformar chumbo em ouro. E o ouro dos cambistas, o ouro dos templários. E muita gente acredita que é possível. Mas, se você olhar com um pouquinho mais de detalhe, você vai ver que uma figura que vai aparecer na Revolução Francesa, que é o Barrete Jacobino,
já está aqui, ó, nas catedrais medievais, está esculpido em rocha, tá vendo? Já a figura do Barreto Jacobino, que vai ser o principal partido que vai fazer a Revolução Francesa. Para quem tem olhos para ver, é claro, maçonaria e judaísmo são a força secreta da Revolução. E vão fazer isso enganando o povo. A mentira, a hipocrisia. Olha assim, está claro, não está? O Barreto de Mitra. Mitra vai substituir Jesus. O amor ao ouro, simbolizado aqui pela alquimia, vai substituir o amor à honra, a palavra dada. E muitos idiotas acreditam que muita gente ficou rico transformando chumbo em ouro. Muito bem. A Idade Média, que é chamada por uma instituição que não tem nenhum interesse, porque é a britânica, Enciclopédia Britânica, a Time Life, ela vai chamar o feudalismo de Idade da Fé. Acontece que os judeus, quando escrevem a sua história, chamam de Idade das Trevas. Quem tem razão? A Idade Média foi a Idade da Fé ou foi a Idade das Trevas? Para eles foi a Idade das Trevas, porque eles tinham a obrigação de as balanças comerciais que eles usavam nas feiras dos burgueses eram fiscalizadas por ordem do Papa, o justo peso. E o lucro não podia passar de 30%, o justo preço. Então, para o judeu, isso é a Idade das Trevas, porque vai limitar o lucro dele. Ou seja, o ouro não vai escorrer pelas mãos dele como com os templários. Com os templários, a igreja cochila, confia nos templários. Vejam bem, isso aqui é da biblioteca Life. Aqui em cima está, ó, Idade da Fé. Acontece que nos livros judeus, isso está escrito Idade das Trevas. Claro, para eles, sim, já tinha sido feita uma grande revolução cultural, e essa revolução cultural tinha sido separar Bizâncio de Roma. As duas sedes episcopais eram o esteio da cristandade. Em Bizâncio, Constantinopla, morava o patriarca do Oriente, da Igreja Cristã do Oriente, católica especialmente. E em Roma morava o Papa, o Bispo de Roma. Muito bem, Bizâncio se separa de Roma. É o golpe seguinte: a separação da Igreja Católica Ortodoxa da Igreja Católica Romana. Vamos escrever, já que nós estamos fazendo tudo. Então, vejam que eles levam, cada movimento desses leva um século. Então, o número 3 é a separação. É preciso ter olhos para ver, viu? Senão vocês não verão. É a separação das igrejas. Das igrejas. Isso é preciso ter olhos para ver. Erasmo de Roterdã vê. Quando Lutero chama ele para participar da reforma luterana, ele diz: sua comédia terminará em tragédia. É o número 3. Então, não anumila a burguesia, que vai fazer com que o feudalismo caia. A economia feudal desaparece. Como a economia feudal é baseada na honra, no cavalheirismo, né, em que você empenha a sua palavra e não precisa de documento, então vai surgir agora uma nova, vamos dizer assim, uma nova maneira de fazer negócios. O roubo, o lucro, o ouro. Através de quê? Através da ideologia.
da falsidade, de que é capaz de fabricar, pode-se fabricar ouro através do chumbo e através dos templários, que em 1116 criam a primeira rede bancária para os judeus. Vejam que cada movimento vai se ligando ao outro. Isso é muito importante. O que eu estou dando a vocês aqui é mostrando o roteiro que eles seguiram criteriosamente, lentamente, para chegar à Revolução Francesa. Olha, sem pressa, sem pressa. Então, cai o feudalismo. Caindo o feudalismo, cai o sistema que impediu o judeu e o burguês de ficar rico de qualquer maneira, roubando, porque havia a lei do justo peso e do justo preço. Por isso a idade das trevas. A enciclopédia Life chama de idade da fé. Aí isso é substituído pela burguesia, e a burguesia traz também, junto com ela, uma outra idiotice que tem gente que ainda hoje acredita, que você é capaz de transformar chumbo em ouro. Aqui está o símbolo da alquimia. Mas se você se aprofundar nesse livro, você vai perceber que já está aqui escondido, ó, entre as gárgulas dos castelos, das igrejas, o barrete jacobino de Mitra, que vai substituir Jesus. Então, tudo é muito claro para quem quer ver. A estética da igreja era uma estética feia. Por quê? Porque a igreja não tem como objetivo a beleza, né? Separam-se as duas igrejas, é o passo 3. Bizâncio passa a ser a capital da Igreja do Oriente, ou Constantinopla, e Roma da Igreja do Ocidente. A separação, separar, dividir para conquistar, é o passo 3. E a estética medieval, que é uma estética que não se baseia na beleza, se baseia na verdade. Aqui nós temos algumas peças típicas da estética medieval. Aqui, ó, Nossa Senhora, tá vendo? Não é uma coisa muito bonita. Tem quadros mais feinhos ainda do que esse. Por quê? Porque a Idade Média não se preocupa com a beleza. Ela se preocupa com a verdade. Nossa Senhora existiu? Sim. Nossa Senhora foi virgem? Sim. Nossa Senhora é a mãe de Jesus? Sim. Isso é o que interessa a estética medieval. Tá vendo? Aqui nós temos um retrato em que São Pedro vai passeando por uma calçada e cura um paralítico que está aqui pedindo esmola a ele. Não é bonito. Essa estética é substituída por uma estética onde a imoralidade, a luxúria, olha, a avareza dos cambistas já foi nomeada, que substitui a honra da cavalaria. Agora, a imoralidade do Renascimento. Então surge uma nova estética. Mas essa nova estética é precedida de alguma coisa. Vou mostrar a vocês. Essa nova estética, que se chama Renascimento, é precedida do quarto ponto, que se chama humanismo. Vejam, gente, cada um desses movimentos dura 1000 anos. Eles não têm pressa. Eles sabem que chegará lá porque a humanidade é gado, é burro. O que é humanismo? É a afirmação de que Jesus Cristo é apenas um homem, não é Deus. Ao retirar a divindade de Jesus, então a igreja passa a ser apenas uma sociedade, uma associação. Deixa de ter seu caráter sobrenatural e passa a ser uma sociedade de amigos, de pessoas que têm ideais comuns. O humanismo vai preceder o quê? Tirando de Jesus a divindade, então a igreja, que já estava aqui estertorando, perdido os seus valores, vai agora receber o golpe fatal número 5, que é o renascimento.
o renascimento. O renascimento vai corroborar o humanismo, fazendo o quê? Já foi dito que Jesus Cristo é apenas um homem. Vai ser dito que ele é renascimento. Então, o renascimento é muito bonito, mas é imoral, estimula a luxúria, e aí aqueles quadros simples que não, o corpo todo vestido, serão substituídos pela luxúria. Aqui nós temos um ato de pedofilia. Uma mulher nua, linda, agarrada com um menino de bunda de fora, nu. E tem mais, tem muito mais. Aqui nós temos Adão e Eva completamente nus, ele de pintão de fora, aliás, um pintão respeitável, e, e nós vamos ter outras coisas, como, por exemplo, o Davi de Michelangelo, que como obra de arte é fantástico, mas de novo de pinto de fora. Ou seja, a nudez, a luxúria, né? O estímulo aos instintos é impulsionado com o nome de renascimento. Jesus não existe mais como Deus. Jesus não existe mais como Cristo. Jesus é um homem qualquer. Então, Jesus é outro Davi. Talvez sem roupa fosse tão bonito quanto Davi. Então, vejam como eles são espertos e, aparentemente, fazendo coisas bonitas, eles vão fazer com que a luxúria do Davi nu e desse ato de pedofilia já seja considerado uma coisa normal. Então, Adão e Eva sempre tinham uma folhinha aqui, essa folhinha tirada, isso é chamado renascimento. Pronto, chegando ao renascimento em 1500, nós chegamos ao máximo da podridão. Por quê? Porque agora todos os instintos vão ser soltos. Aí Lutero vai se aproveitar em 1530 e dizer que a Igreja Católica é uma podridão, porque os bispos vão embarcar nessa. Os bispos vão patrocinar o renascimento. O Papa Júlio II vai mandar Michelangelo pintar a Capela Sistina com figuras nuas. Veja, os próprios membros da igreja não percebem que estão sendo destruídos. E aí, não basta. 1500 renascimento. Então vamos voltar. Ano 1000, a burguesia substitui os castelos feudais, quebrando a estrutura medieval, o feudalismo. Junto com isso, vem a idiotice da transformação de chumbo em ouro, da alquimia, que muitos idiotas acham que é verdadeira. Depois vem a destruição do ideal cavalheiresco, que é a honra, substituído pela avareza, pelo amor ao ouro. A riqueza é buscada, não mais a honra. E os templários são extremamente úteis a eles. Depois vem a separação das igrejas. Começa em 960 e termina em 1054. Os templários em 1116. Está tudo perto. Depois vem o humanismo, que afirma que Jesus é apenas homem, não é Deus. Logo, a Igreja Católica perde a sua característica de sacralidade e passa a ser uma sociedade de pessoas que se reúnem. E depois, o humanismo abre as portas para o renascimento. Ou seja, se o homem é a única coisa que interessa no universo, então vamos explorar o homem. Aí vem a estética renascentista, que é o que eu mostrei a vocês. A estética da safadeza e da pedofilia, né? Da imoralidade, e todos
inclusive os papas, vão embarcar nessa. Bonito, bonito, sim, bem feito. O Davi de Michelangelo é uma coisa maravilhosa. Leonardo da Vinci introduz uma ideia completamente nova, que Maria Santíssima, por Isabel não ter leite, ela cria São João Batista. Aqui está um anjo, ela, o quadro é chamado a Virgem das Rochas, e aqui nós temos São João Batista e Jesus. E o que está por trás desse quadro é um segredo dos Templários, que Jesus é discípulo de São João Batista. Ou seja, há uma inversão. Por isso, depois, ele vai perder a característica de divindade. Ora, se São João Batista, que é um profeta, é mestre de Jesus, Jesus não é Deus, porque Deus não tem mestre. Isso é Leonardo da Vinci, chama-se a Virgem da Rocha. Você vê como eles são. Então, Jesus morre exatamente porque não é Deus. Então, vocês veem que são movimentos que duram 1000 anos e eles não têm pressa, porque eles sabem onde vão chegar. E onde é que eles vão chegar? Eles vão chegar no que nós estamos agora dizendo a vocês, a maçonaria. 1717. 1717, Théophile de Desaguliers vai até a Escócia, pega o sistema de William Shaw. Antes, todos os maçons eram livres, como eu sou, e aí com a maçonaria de Théophile de Desaguliers, que copia o esquema de William Shaw, que era um esquema feito por justiça e por necessidade, e vão transformar no luxo, num clube de ricos, e vão fazer um partidão. Esse partido extremamente rico vai fazer com que Deus seja um espectro, o grande arquiteto do universo. É o que você quiser. Aliás, as constituições de Anderson dizem isso especificamente. Ou seja, maçonaria, 1717, já estamos perto de 1789. Vocês vejam que a coisa vem vindo, vem vindo, vem vindo, vem vindo. Lembre-se que o Sir Robert Murray já tinha, antes de Théophile de Desaguliers, sinal ele era o herói de Théophile de Desaguliers, mostrado que o homem que vence na vida é o homem que consegue sair do nada. Ele era um merda, filho de gente lá que não tinha nada a ver, e ele termina entrando no meio da nobreza, ele termina sendo nomeado Cavaleiro do Rei, ele termina fundando a Royal Society of London, mas Newton não cai nessa, porque percebe que ele quer ateizar os membros da sociedade a pretexto de que a ciência deve ser superior à fé. Newton não vai lá. Mas, como Desaguliers é discípulo de Newton, ele vai e impulsiona a sociedade, a Royal Society. Então, o que eu estou mostrando aqui, minha gente, é ligando os pontos. É mostrando a vocês que século após século, devagar, degrau após degrau, a Revolução Francesa vai sendo preparada. O último passo é Lutero. Lutero, em 1530, termina dizendo que o Papa é um corrupto. E é. O pior é que é. O Papa se penitencia e, graças a um homem chamado Inácio de Loyola, ele vai terminar fazendo um movimento, e esse movimento vai combater o luteranismo. Então, Lutero está do lado de cá, Calvino está do lado de cá, Zwinglio é Zwinglio. Então, dois reformistas que afirmam que a Igreja Católica não vale nada porque é corrupta. É verdade. Contra esses movimentos, insurge-se um homem santo chamado Inácio de Loyola. Mas ele sustenta a Igreja somente durante 200 anos. Ele não é capaz de ir mais do que isso. Por quê? Porque o ouro dos Rothschild é muito.
E aí nós vamos finalmente, 1116, a burguesia, 1116 os templários que iam à rede bancária. Na mesma época vem a idiotice de transformar chumbo em ouro, mas vocês já viram aqui que o barrete jacobino, que é exatamente a característica da Revolução Francesa, está aqui. Então, eles não sabem esconder de quem vê. Homens, vocês falam dos protocolos como sendo falsos. Olha, complô contra a igreja, Maurice Pinay, denunciando a mesma coisa. Vittorio Messori, denunciando a mesma coisa. Os protocolos são verdadeiros, sim, porque Leão de Poncin é um homem extremamente respeitado, é um nobre, e ele vai denunciar que as forças secretas dessa revolução, que vão chegar até a tomada da Bastilha, são maçonaria e judaísmo. Então, não é somente os protocolos. Além disso, Myron Fagan, Jacques Bernstein, e as pessoas que vão se dissociar do movimento sionista mundial por perceberem que ele é perverso. Então, minha gente, só não vê quem não tem olhos para ver. Então, o que nós estamos mostrando aqui é ligando os pontos. Já que chegamos à maçonaria em 1717, Théophile de Zagoulier vai até a Escócia. Antes só existia, cada loja era independente, e ele quer fazer um partidão. Ele quer fazer um partido internacional. Para que ele quer um partido internacional? Para conseguir fazer uma revolução. E essa revolução vai se chamar Revolução Francesa. 1717, criação da maçonaria. 1723, as Constituições de Anderson. 1730, elas são reeditadas. 1780, 89, vem a Revolução. Vocês veem que passo a passo, degrau por degrau, vai sendo construída aquele movimento que vai dar aos Rothschild o império sobre o mundo. Minha gente, é preciso ser cego para não ver. É preciso ser cego. Aqui está o resultado da Revolução. Os próprios participantes maçons são assassinados. Ou seja, Théophile de Zagoulier está criando um partido só para criar bagunça, mas ele não está nem preocupado aí. E assim, nós estamos mostrando aqui como os pontos devem ser ligados. A história tem que ser estudada verificando os fatos causais entre cada movimento. Se você não descobrir os fatos causais, ou seja, o objetivo de cada movimento, você não sabe história. Então, vocês veem aqui que do ano 1000 até o ano 1717 está plantada a Revolução Francesa. Em 1717, Théophile de Zagoulier e J. Anderson, dois pastores, criam um partido internacional que não existia, que era simplesmente pessoas que tinham seus ateliês, é assim que se chamava, e agora vão ser templos suntuosos, templos de ricos que vão financiar sem querer uma revolução. E aqui está o objetivo final. Isso já é a proposta inicial, imaginada, planejada, antes de todos esses movimentos. Cada movimento desses é um passo que foi planejado, minha gente. A história não é casual. Como dizia Olavo de Carvalho, metade da história é feita por Deus e a outra metade pelo homem. Então, assim, pouco a pouco, nós estamos mostrando a vocês, liguem os pontos. Vocês vão ver que quando o Théophile de Zagoulier faz tanto esforço para poder conseguir transformar a maçonaria num partido internacional, unido, obediencial, que Christopher Wren vai fazer tudo para combater, mas não consegue. Ele está criando uma força que, com os jacobinos, com os girondinos, com Weishaupt, Adam Weishaupt, com Robespierre, todos eles vão fazer um movimento chamado Revolução Francesa,
cujo episódio mais conhecido é a tomada da Bastilha, que não se sabe por que a Guarda Nacional não faz nada, e não se sabe por que as casas bancárias dos Rothschild, as suas mansões, as suas propriedades são protegidas por piquetes revolucionários, ou seja, são protegidas por milicianos. Ora, ou eles têm bola de cristal, ou eles programaram a revolução. Enfim, o objetivo é a Revolução Francesa. A Revolução Francesa é o marco da história que concede aos Rothschild o domínio do mundo. Botem isso na sua cabeça, de uma vez por todas. Espero que nesse capítulo eu tenha deixado claro, ligando os pontos para vocês. Se não estava, agora está. Depois da Revolução Francesa, com a promessa de liberdade, igualdade e fraternidade, que nós estamos vendo aí, né? Nunca tivemos um mundo tão livre, nunca tivemos uma sociedade tão igualitária, né? Nunca tivemos um povo tão fraterno. No Brasil, dizem que é o gabinete do ódio. Então, a Revolução Francesa foi a maior mentira. A Declaração de Direitos Universais do Homem e do Cidadão até hoje não foi posta em prática. O que existe é o roubo e a rapina. Os monarcas são derrubados e no lugar deles são colocados presidentes da República que só têm 4 anos de mandato e roubam à vontade. Como no nosso Brasil, né? Temer, Lula, Fernando Henrique Cardoso, Fernando Collor de Mello, e a República será exatamente a destruição de cada país. Porque enquanto que o rei é dono do país, portanto ele não adianta tirar do bolso direito para botar no esquerdo, tudo é dele. Se tudo é dele, ele não vai precisar roubar. Enquanto que o presidente só governa 4 anos. E ele vai fazer o quê? Vou aproveitar esses 4 anos para encher minha maleta de dinheiro, encher minha cueca de dinheiro, e assim, o que parece que é a liberdade, e muitos idiotas hoje dizem que a democracia e a república foi uma maravilha, Platão diz que a democracia é a base da porcaria. Não diz com essas palavras. Ele diz que a democracia é o sistema que dá aos ignorantes o poder de eleger uma pessoa que não tem capacidade de governar ou que é manipulada por um grupo que vai fazer com que ela destrua uma nação. Platão viu muito bem. Ele era completamente antidemocrático e ele sabia que os homens que pensam, que têm juízo, os homens que entendem de política, não se metem na política porque eles sabem que eles perderão. Porque quem movimenta a política é um dinheiro. Um senador da República precisa de 10 milhões para se eleger. Agora eu digo a vocês, um senador da República ganha 26 mil reais. Agora é 47. Agora imagina, soma em 6 anos, eu não vou fazer a soma, 47 vezes 12, um ano, vai dar o resultado. Agora pega esses 12, soma vezes 6, e 10 milhões de reais gastos para ganhar essa importância, seja qual for, vai ser muito menor do que 10 milhões de reais. Então tem alguma coisa podre aí por trás. A República no Brasil, quando eu falar sobre a República, sobre a proclamação, sobre a idealização, vocês vão ficar de queixo caído. Tudo isso é preciso que a gente ligue os pontos. Eu tenho essa capacidade de ligar os pontos. Fiz isso aqui para vocês. Então, demos uma pausazinha na maçonaria, porque estamos perto da Revolução. Théophile Desaguliers e J. Anderson conseguiram. Destruíram as lojas livres e soberanas. A minha não está destruída, está em pé. 111 na França estão em pé. Mas acontece que ele conseguiu fazer com que um grande partido internacional, sustentado pelos Rothschild, fizesse a maior bagunça na França e desse o poder absoluto ao dinheiro, à hipocrisia, à mentira, à falta de vergonha, que nós estamos vendo no nosso Brasil. E, finalmente, a guerra, a peste e a fome. É isso que a Revolução Francesa fez. E deu a um clã, os Rothschild, o senhorio do mundo. E aí, a França vai festejar
o 14 de julho, le 14 de juillet, como sendo um feriado nacional, porque foi o dia da tomada da Bastilha. Essa é muito idiota. Meu irmão Henri Ramoneda não vai concordar com isso. Tem um artigo dele e tem postado no meu Facebook. Gente, é preciso ser um gênio para fazer esse plano e para executar. Mas não é um homem, é um clã, é uma dinastia. Um após outro. Mas a ideia é seguida. O programa é seguido. Não importa se muda de uma pessoa para outra. Importa é que o script é seguido. E esse script vai dar exatamente o mundo aos Rothschild. O ponto onde nós estamos é: Théophile de Desaguliers vai conseguir, em 1717, os planos de Bernard Shaw para fazer um partidão internacional do que eram lojas livres. Em 1730, J. Anderson vai escrever a sua segunda edição das Constituições. Isso vai organizar a maçonaria no Partido Grande, que vai ser uma força muito poderosa na tomada da Bastilha. É isso aí. Então não adianta falar sobre história, não adianta ser professor de história, não adianta escrever livros e livros e ler e não ligar os fatos. Se não fizermos a ligação entre os fatos, não saberemos história. Agora, é preciso ser genial para planejar isso no ano 800 e em 1789 realizar. É muita paciência, é muita genialidade, mas o mundo é deles. Pronto, está aqui, tá vendo? Ó? O tempo é pouco, mas eu poderia vir até hoje. E vamos continuar. Estamos na maçonaria. Estamos com Théophile de Desaguliers e J. Anderson. Mas vocês já viram que a ideia da maçonaria de Desaguliers era fazer a Revolução Francesa. 1717, 1723, 1730, 1789. Tudo aponta para a Revolução Francesa. Ela é quem vai dar o mundo aos Rothschild. Botem isso na cabeça de vocês. Tudo é feito para chegar a ela. E agora o mundo é dela. Só que Putin disse que não é. Quem vai ganhar, eu não sei. Agora eu espero que vocês tenham feito o jogo da ligação dos fatos, dos pontinhos históricos, tá bom? Se fizeram, compreenderão, né, o que é história. E se não fizerem essa ligação, vocês verão fatos isolados que aparentemente não tem nada um a ver com o outro. Até o próximo.